Você chegou aqui e eu tenho certeza que você ainda não assistiu os outros episódios do podcast da Área 46. Hoje é o nosso 4º episódio. E se você quiser saber mais sobre os próximos, entra no nosso canal e assiste. Hoje eu tenho convidados que vão trazer inúmeras tendências para vocês no ramo da marcenaria. Por isso eu estou aqui com a equipe da W Miller. Por favor, se apresentem para o público. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Isa Castro, esposa do Wilde, e faço a parte de direção de mercado. Estou à frente também do processo comercial e marketing da empresa. Eu sou o Wilde, sou o proprietário da empresa junto com a minha esposa, a Isa. Eu cuido da parte de marketing, parte de produção, parte de vendas. A gente faz um pouquinho de cada coisa, né? Então, Uma empresa familiar. é isso mesmo, é isso aí. E vocês têm uma história bem diferente do mundo de como começou toda essa parte da W Miller. Então, antes de nós entrarmos de fato no conteúdo, eu vou pedir para vocês contarem a história, porque vocês vieram do ramo do direito, não é mesmo? Então tá, nós dois nos formamos juntos, inclusive, né? Nós fizemos direito. E dentro da nossa trajetória, assim, eu principalmente eu nunca me encontrei, né, dentro dessa parte do direito. Mas, né, apesar de tudo, né, alguns costumes ficam. Então, é uma coisa que eu sempre gostei foi de mim, foi de usar terno, né, usar uma roupa um pouco mais social e acabo utilizando isso hoje em dia no meu dia a dia também, principalmente para atendimento, no geral assim, né? Eu uso bastante mesmo. Às vezes o pessoal me vê na obra também de terno lá ajudando os meninos, acaba até se tornando um pouco engraçado. Geralmente tiram sarro, né? O pessoal os arquitetos, todo mundo já conhece o marceneiro que usa terno. Mas tem o outro lado, porque a nossa imagem também vende. Com certeza. Faz parte, inclusive, da marca de vocês. Exatamente, a nossa ideia sempre é trazer essa parte, esse arquétipo, assim, trazendo um pouco mais de requinte, porque combina com os nossos móveis, né? Um acabamento diferenciado, tendências de mercado também, algo mais inovador. E vocês, além de ter a sala aqui na área 46, que nós vamos falar daqui a pouco sobre ela, vocês têm o showroom próprio. Vocês querem comentar um pouco sobre como foi montar um showroom? Nós mudamos de assunto, né? Onde foi a virada de chave do direito para o mundo da arquitetura, para o mundo da construção civil? Na verdade, daí no 3º ano de faculdade, foi logo que a gente começou a namorar, inclusive. Eu já sabia que eu não ia trabalhar dentro da área do direito, né? E eu resolvi, então, né? Acabei fazendo um serviço com o meu pai de um inventário, né? Dentro da parte do direito. E meu pai, conversei com meu pai e ele falou, filho, então já que você não quer, né? Vamos fazer assim. E o dinheiro que entrar desse serviço, você pega pra você e você começa a fazer o que você quiser, né? Não precisa ser dentro do direito, enfim, né? Eu podia escolher. Então foi isso que aconteceu, né? Eu acabei fazendo esse trabalho junto com o meu pai e resolvi então pegar esse dinheiro e ir pro Paraguai comprar ferramenta. E lá começou o sonho, né? Comprei, sim, as ferramentas mais básicas possíveis, né? Até porque eu tinha pouco dinheiro para um começo. Então eu acabei comprando lá e comecei fazendo tábua de churrasco, comecei fazendo peças pequenas. Mas antes disso, o Wilde tinha uma empresa de comunicação visual. Então, antes mesmo da área de entrar pro curso de direito. Então, ele já veio com essas habilidades manuais, ali, com essa noção, inclusive, desde muito cedo, né? Então, isso com certeza auxiliou. Mesmo enquanto a gente tinha o escritório, ele fazia por hobby essas coisas. Então, a trajetória aí é longa, né? Sim. De Eu experiência. comecei nessa parte de trabalhos manuais mesmo assim com 13 anos, né? Na nossa empresa de comunicação visual, que a gente tinha familiar também, né? Era uma empresa do meu irmão. E lá, nossa, lá eu me encontrei. Assim, eu lembro que foi uma virada de chave também já na minha vida, né? Eu percebi que, tanto que eu lembro que eu sempre falava, isso aqui vai ser a minha vida, é o meu sonho, né? E no final não deu certo, acabei tendo problema com sociedade, com outras coisas, né? E acabei saindo. Mas nunca apagou essa chama, né? Mudou apenas o ramo do sonho e ainda continuou com as habilidades manuais. Isso, o direito foi só pra gente se conhecer. Tudo tem um porquê na nossa vida. E a gente acaba usando, né? Parece que não, mas na própria oratória, né? Na conversa, no conhecimento. Eu venho de uma família onde quase 80% dos meus familiares são formados em direito. Meu pai, inclusive, é formado em direito e ele costuma falar que direito deveria ser a faculdade da vida das pessoas, que nos prepara para o dia a dia mundo afora, principalmente para empresários. Principalmente. Eu acho que quando a gente entra ali, né, com 18 anos, que geralmente sai do ensino médio,
pra mim, pelo menos, foi uma virada de chave, assim, expandiu os horizontes, assim, da vida mesmo, né, que é aquele primeiro passo que você tem de contato com o mundo ali, de trabalho e tudo mais, então, com certeza, a faculdade valeu muito a pena. E aí depois disso, a gente acabou saindo de fato Escritório, do né? escritório, abriu a marcenaria, nisso a gente casou, e aí eu protelei aí Ainda no meio disso aí. isso, pandemia, aí eu protelei ainda um tempinho e depois daí fiz também algumas especializações na parte de marketing, e aí na sequência entrei pra auxiliar e hoje a gente tá com um time forte. Vocês comentaram, né, a pandemia, e muita gente teve um enfraquecimento muito grande na questão negócio durante a pandemia, mas para a construção civil foi justamente ao contrário. Então, a pandemia alavancou tanto que eu acredito que nós nem vamos voltar a ser o que era antes da pandemia, porque hoje está cada vez, quando nós falamos em preços, cada vez mais alto, com menos mão de obra, e a pandemia foi aí um fator determinante para isso. E vocês ainda tiveram um desafio de começar no meio da pandemia, com toda essa mudança. Porque você comentou, né, que teve um boom, mas ao mesmo tempo teve um boom para quem já estava no ramo. Então a gente entrou, para nós era uma incerteza total, né? E a pandemia, ela digitalizou muito as coisas. E o que acontece? A gente sempre fala, a mão de obra, ela também costuma ser algo que vem do meio familiar. O meu pai era mestre, o meu pai era servente, o meu pai era pintor. Vem se aprendendo muito de gerações. E com a pandemia e com o digital, muitos filhos não quiseram mais seguir o trabalho pesado da construção civil. Então, a geração que estaria assumindo agora, ela não existe. Tanto que cada vez mais nós vemos no dia a dia de obras as pessoas de mais idade voltando para os canteiros, né? Até tem um meme, né, que fala, parem de virar youtuber e venham virar marceneiros, a gente tá precisando de vocês. E isso são em todos os ramos. É engraçado porque aqui na área 46, como todos somos da construção civil, pelo menos uma vez por semana alguém me manda mensagem. Mi, você conhece alguém que tá procurando serviço? Você conhece alguém? Seja para estagiário dentro do escritório. Hoje em dia, a mão de obra, ela tá escassa. É engraçado, porque hoje é mais fácil você achar um marceneiro do que um auxiliar. Né? Esse começo de ano, principalmente, nossa, vieram uns 10 marceneiros atrás de mim, eu não sei nem da onde, mas apareceram, mandaram mensagem, mais auxiliar. Eu contratei um que apareceu e, graças a Deus, era um menino bom, né? Mas é muito difícil de você encontrar, né? O pessoal mais novo, assim. Tá bem... E aí é legal, né, porque você consegue ir treinando a pessoa quando ela vem mais jovem, conforme eu falei ali dos 18 anos, né, que a gente entra na faculdade com essa sede de aprendizado, da mesma forma entra para o mercado de trabalho, né, então vem sem vícios, né, de trabalho ali, você consegue ir lapidando, ele vai adquirindo a cultura da empresa também, mas... E você que tem entre 18 e 25 anos, marcenaria não é só peso, tá? Marcenaria usa muito a cabeça, é um serviço muito bom, um serviço muito digno, um serviço muito legal. Então, fica a oportunidade para quem às vezes está meio em dúvida de que ramo seguir. A marcenaria pode ser o seu sonho, assim como foi o do Wilde. E é legal conversar com vocês assim. A Isa eu conheço de longa data, conhecendo o Wilde também agora mais recente com a aproximação da área 46. Mas o que eu conheço de vocês e para quem segue vocês nas redes sociais, postando do dia a dia de trabalho, a gente consegue enxergar a característica de vocês no que vocês entregam, nos cuidados e tudo mais. Como que vocês buscam trazer essa identidade de vocês? Quais são os diferenciais da WMIL no mercado? Comenta um pouco pra gente, por favor. Posso falar? Quando o Wilde começou, quando a gente abriu a empresa, assim, ele tinha 3 pilares, né, que hoje talvez já mudaram um pouco, mas assim, eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque dificilmente a pessoa abre um negócio já pensando, tão lá na frente. É uma característica, inclusive, que eu admiro, talvez seja um pouco do temperamento dele, mas enfim, que era investir em maquinário, investir em parcerias com arquitetos e ter um showroom próprio, para poder, apresentar para os clientes. E isso na área da marcenaria do sob medida não é tão comum. Você pode, né, conhecer as lojas, as franquias, mas no sob medida é algo totalmente fora da caixa. E aí foi por ali que a gente começou. É claro que foram longos anos, né, a gente que é imediatista nessa geração, que é tudo pra ontem. Eu acredito que a grande virada aconteceu ali
do 5º ao 6º ano, que foi do ano passado para cá, que foi onde a gente consolidou parcerias com os arquitetos, quando a gente conseguiu concluir o showroom. Claro que sempre a gente quer modificar, trazer atualização, é um grande laboratório que está sempre em desenvolvimento, mas e investir também na parte de maquinários. Já fazia uns 3 anos que a gente vai anualmente para feiras, né, para trazer as novidades de tecnologia também dos maquinários. Mas eu acredito, assim, que esses 3 pilares foram nortes, assim, para onde a gente gostaria de chegar, e nunca foi ele nunca pensou de abrir mão disso. Talvez não era a hora, foi passo por passo, né, mas E assim, você falou que não é tão rápido, que é questão do imediatismo. Mas 6 anos para uma marcenaria que já tem seu showroom, que já tem seu nome estabelecido, é muito rápido. né? Então, tanto que... volta e meia ele fica, mas ainda não chegamos nesse Mas eu vou me colocar junto nesse meio, é porque nós estamos sempre querendo mais. Queremos melhorar e sempre evoluir. E eu falo, isso é uma característica nossa. De, as pessoas que às vezes nos visitam falam, nossa, é lindo, é maravilhoso. E a gente fala, nossa, mas tem tanta coisa pra fazer ainda. Não tá pronto, eu já queria que fosse assim, né? Então, essa é uma característica de quem tá sempre em movimento, de quem tá sempre querendo melhorar. Só o fato de vocês, com 6 anos, ter uma marca estabelecida, ter um showroom próprio e conseguir levar pra dentro os arquitetos, porque quando a gente fala hoje de marcenarias, né? Tirando a parte dos modulados. É difícil você ouvir falar de marcenarias com um renome maior que tem ali menos de 20 anos. É verdade. E quando a gente fala isso, é tão gostoso, né? Porque a gente sente, assim, um quentinho no coração. Porque, realmente, cada dia, assim, foi um dia, né? Passado, pensado. E quando a gente pensa que conseguiu se colocar, assim, no mercado, claro que a gente quer muito mais, a gente sempre quer, né? Ambiciosos e sempre buscando evolução e tudo mais. A gente fica bem, bem contente, assim, pela trajetória que nos trouxe até aqui. Eu vejo que, né, isso que você falou, e ao mesmo tempo que tem marcenarias com renome com mais de 20 anos, a gente já se vê com 6 anos maior do que muitas marcenarias de 20 anos, né? Então, por mais que a comparação ela é óbvia, a gente não gosta, mas ela é óbvia, né? Então, a gente acaba também pensando, pô, mas a gente tá buscando, a gente tá dando um passo de cada vez, mas dando um passo maior, né? A gente tá buscando ser cada dia maior também. E eu acho que isso vem de algo que até nós estávamos falando antes de iniciar a gravação do podcast. Nós não estamos aqui para vender só por vender. Que, inclusive, é um dos preceitos da Área 46, né? Que não se vale um negócio a qualquer custo. Que um negócio é bom quando ele é bom para os dois lados. Isso vem muito de encontro ao que vocês prezam. Vocês querem entregar qualidade, vocês querem entregar personalização. Um produto, a gente sempre busca trazer para o cliente um produto diferenciado, né? Porque a gente sabe que existem produtos mais em conta, produtos que talvez atendessem à necessidade do cliente, mas não seria com o conforto, com aquela delicadeza, com aquele cuidado, né? Então é uma coisa que a gente preza muito nesse sentido, né? De ter esse cuidado com o cliente e, ao mesmo tempo, mesmo após a venda, a gente se preocupa muito em manter, né, essa relação com o cliente. E são nos detalhes que você ganha o cliente. E nem eu tava assistindo os stories de vocês um pouco antes de entrarmos. E eu tava vendo a questão da limpeza no pós-obra. Então, abrir gaveta por gaveta, fazer a limpeza do mobiliário. Eu não sei vocês, quantas experiências vocês tiveram antes de ter a marcenaria, de ter contratado por marcenaria. Mas nos meus 16 anos de obra, vou falar que eu passei por uma empresa que entregava limpo. Todas as outras entrega da maneira... foi lá, montou, ficou a poeira dentro, o cliente contrate alguém para fazer a limpeza depois. Olha só. E, na verdade, assim, a gente até... são diferenciais, né? Além dessa parte de limpeza, agora a gente está pensando também em fazer um pós-venda, né? Marcar um dia com o cliente, ir lá visualizar os móveis, para a gente já isolar, deixar tudo pronto, porque depois da gente ainda entra marmoraria, entra cortina, entra vários prestadores de serviço, né? Então, pra gente manter essa limpeza, mesmo que a gente já tenha saído da casa do cliente. É, que hoje esse é um ponto delicado, né, E- por vezes, assim, porque terminamos a nossa parte, tá tudo limpinho e tal, mas aí vem, às vezes, outro prestador para instalação e aí acaba, né, sujando. Não, e a gente sabe, por exemplo, que o mobiliário, quando recebe o peso de uma pedra, de uma marmoraria, ele acaba, inclusive, podendo desregular gavetas, portinhas, e que esses ajustes, por muitas vezes, são necessários.
Então, esse pós-venda, ele não deveria ser um diferencial, ele deveria ser regra. Mas a gente sabe que hoje é um diferencial. Inclusive, uma das nossas últimas obras aí, como a equipe estava bem com muita coisa, assim, cada equipe estava numa obra e tal. No último sábado, a gente tirou, né? Eu, Wilde e minha mãe também trabalha com a gente. Então, nós três nos deslocamos no sábado pela manhã e nós mesmos fizemos essa limpeza ali esse acabamento final, assim, aquela limpeza que realmente, né, precisa Um do detalhe, produto. pior, né? Isso, de produtos mais técnicos, né, então que o cliente final não vai conseguir ali, então Ainda era em cima de andame, eu tive que subir 5 metros de andame pra fazer a limpeza. O cliente não ia fazer esse trabalho, né? E nenhuma equipe técnica, né? Ele tem que contratar alguém muito específico e, querendo ou não, faz parte do nosso trabalho, né? então quando realmente a equipe não dá, a gente não tem problema nenhum de se deslocar, vamos até a obra, a gente resolve, né, o negócio que o cliente saia satisfeito. E aí, voltando um pouquinho do diferencial, a gente gosta muito de ter o cliente próximo. Assim, a gente gosta muito de fazer amizade, então ter o cliente como amigo mesmo, né? Eu entrei também nessa parte de diferencial, a gente faz uma caixa de presente para o cliente no final da obra, a gente se preocupa, né, de pensar num presente que tem a ver com aquela obra, com aquele ambiente, junto com um limpa MDF específico que tem um cheiro agradável, não é igual o thinner, né, ele é menos agressivo também, e aí a gente coloca uma caixa toda personalizada que o cliente possa utilizar depois, tem o detalhe do pezinho também na caixa, que remete à marcenaria, então toda essa parte aí a gente se preocupa. E é claro, né, cada dia buscando evoluir e melhorar. E a gente fala muito no mundo corporativo sobre a questão de que a gente sempre precisa vender novamente para o mesmo cliente, porque vender para o mesmo cliente é mais barato do que conquistar um novo cliente. Mas a marcenaria, depois que você faz uma vez, às vezes o cliente, às vezes não, quase sempre, né? O cliente leva muitos anos se é que ele volta a fazer novamente. E a ideia, né, que os móveis durem bastante. Aí, só que, e por isso muita gente fala, esse cliente eu já atendi, então eu não vou mais dar atenção pra ele. Mas é justamente pelo contrário, né? Porque essa pessoa vai estar recebendo pessoas na casa dela, essa pessoa tem amigos, tem familiares, que quando eles forem pensar em construir, em fazer aquisição de imóveis, eles vão falar, fala com a Isa, fala com o Wilde, foi eles que fizeram aqui em casa, a experiência com eles foi legal. Olha, faz 5 anos que eu fiz imóveis com eles, mas eles ainda me mandam uma mensagem pra perguntar como é que tá, tá precisando de alguma manutenção? Então, assim, a gente fala, não é porque às vezes você só vai atender uma única vez esse cliente que você vai deixar ele de lado. Não, justamente. E, inclusive, geralmente, esses clientes, eles têm mais que uma casa, né? Então, tem casa de veraneio, tem casa na praia, empreendimento, exatamente. Além de, muitas vezes, como a gente tá no ramo da construção civil ali, muitos clientes já também fazem as casas para venda, para aluguel, né? Então também a gente vai entrando uma vez que você entrou na bolha ali, a ideia é essa recorrência. Exato. E outro ponto de vista ainda, né? As pessoas, elas não percebem as oportunidades que tem ao redor da casa do cliente, né? Trazendo uma realidade que a gente começou recentemente a fazer. Por exemplo, a gente vai fazer um apartamento. Pô, antes da gente entrar na casa do cliente, a gente já leva um presente, um mimo pros vizinhos. Pô, você pega a cartinha no vizinho da frente, olha, estamos em obra aqui no apartamento tal, caso você tenha algum problema, mande uma mensagem no nosso WhatsApp. Porque normalmente o cliente não tá morando na época de montar, Não. mas o vizinho tá. Isso. Então, bom, às vezes o vizinho de baixo, né? Às vezes furou um cano lá, sei lá, tá vazando água na casa dele. Ele já tem um norte pra quem ligar, de como tentar buscar resolver. Pô, e o vizinho vai ficar com o teu contato, né? Você, pô, ninguém nunca fez isso pra mim, né? Então, olha a oportunidade. Você tem 6 vizinhos, às vezes, ao redor do prédio ali que você vai atender, vai estar abrindo uma estratégia, né, pra você atender esses clientes também. E mesmo que não volte, a sensação de que a gente fez o bem, né? Igual aconteceu, né? No apartamento, acabou. Não me lembro se foi vazamento de água. Teve, mas nem a culpa nossa. Teve um vazamento no apartamento que a gente tava trabalhando E aí a vizinha pediu ajuda e tal, aí a gente foi lá, deslocou a equipe rapidinho, resolveu e finalizou, né? No fim, nem teve custo, nada. Abriu, pode ser que abra uma porta futuramente, mas de qualquer forma a gente ajuda alguém, né? Então,
Isso também conta. É, claro que conta. E essa pessoa sempre vai contar essa história como uma boa experiência. Isso. Então, era uma Mesmo que experiência. aconteceu algo ruim. E não, era uma Esse é o experiência ponto. ruim, que poderia ter ficado pior ainda se vocês não tivessem ajudado na situação. Mas que no fim virou uma experiência boa e que com certeza essa pessoa vai comentar com outras pessoas, No né? fim das contas, a marcenaria, se dá tudo certo, ótimo, é uma boa experiência. Mas se dá alguma coisa errada e a gente consegue resolver de uma forma célere, fácil, aí sim o cliente tem uma excelente experiência e aí ele vai lembrar da gente. E você sabe que nos meus 16 anos à frente de obras, a gente tinha um dizer que vocês já devem ter ouvido por aí também, que se o pessoal acha que lidar com a mão de obra, com o pedreiro, com o mestre é difícil, é porque ainda não chegou na etapa da marcenaria. Então, da mesma maneira que a obra, a construção, vem já com aquele peso de, meu Deus, eu vou ter dor de cabeça, quando chega na etapa do mobiliário, também já vem com isso pelas más experiências de mercado. E vocês estão aqui para provar justamente que essa experiência não precisa ser negativa. Então, que antes mesmo de começar a obra, vocês já estão preocupados, inclusive, com o ao redor dessa obra. Então, é por isso que eu falo para você que está assistindo a gente. Nós não temos qualquer empresa na área 46, nós buscamos os melhores para estarem aqui junto conosco. Agora eu vou puxar para o nosso lado. Contem para nós, vocês executaram a sala do arquiteto aqui na área 46, projeto da Patrícia, projeto da Marília, e tem vários detalhes por ali. Então, contem para nós como foi essa execução, foi um desafio, um espaço pequeno, com muito mobiliário, muito detalhe, muita curva. Sim. É um projeto que ele parece ser fácil pelo tamanho que ele tem, né? Mas é um projeto justamente pelo tamanho que ele tem que ele é complexo. Mas no final, assim, né, é uma sala, igual eu comentei, pequena, mas a gente conseguiu, eu acredito que extrair o máximo dela, né? É um espaço que pelo tamanho parece ter um banheiro, né? Vamos dizer assim, né? Normalmente seria um espaço para essa finalidade, mas é um espaço que cabem 3 pessoas trabalhando, né? E além disso, as curvas, as posições estratégicas que a Marília e a Patrícia buscaram, né, valorizou a sala, né? Para uma sala desse tamanho, é uma sala um pouco complicado de trazer essa sensação. E mesmo Até assim, para fazer a própria montagem do mobiliário, né? Porque Isso. você não tem espaço para manusear. as ferramentas acabaram ficando do lado de fora, né? Pra gente conseguir ter espaço para trabalhar. Mas, apesar da Para instalação, aumentar o desafio, uma casa de 52 anos, que não existia esquadro nas paredes. E tudo isso foi trazendo um desafio. Para quem não conhece a sala, ela tem pouco mais de 7 metros quadrados. E ainda assim, o projeto foi adaptado para 3 pessoas. Confortavelmente, né? É bem tranquilo as 3 pessoas ali. Com espaço para um cliente, hein? Não é à toa que os arquitetos usam dessa sala. Quando a nossa sala aqui de reunião de podcast ela está sendo utilizada, eles fazem atendimentos ali na sala do arquiteto. Então, assim, você percebe que mesmo que foi projetado para um escritório de trabalho, no dia a dia consegue se realizar as reuniões. E eu vejo que tem muitos detalhes personalizados, inclusive para quem gosta do trabalho manual, os puxadores também foram feitos personalizados, não é mesmo? Isso, os puxadores eu mesmo acabei fazendo, né? Como eu além, né? Continuando na linha aqui dos trabalhos manuais, né? Eu além da parte de marcenaria, eu trabalho com facas e couro, né? Mais como hobby, mas acabo fazendo. de vez em Acaba quando. entrando nos pedidos dos arquitetos. Isso mesmo. E acabei fazendo alguns projetos com os puxadores em couro, né? E daí aqui, né, foi até uma ideia minha. Eu falei, Marília e Patrícia, vamos fazer uma ideia um pouco diferente, sair um pouco do tradicional, né? E elas super toparam, adoraram a ideia. Isso é verdade. E trouxe personalidade pro espaço também. Sou suspeita em falar porque o Bernardo, se tem uma coisa que ele gosta naquele escritório, são os puxadores em couro. Ele chega, como tá sempre aberta a porta ali, ele chega, passa ali e começa a brincar com os puxadores. Vamos treinar pra ser marceneiro. Vai demorar um pouquinho. De ferramenta ele já gosta. Ai. Hoje a briga no caminho pra escola era porque ele queria a parafusadeira que tava no chão do carro. O carro de vocês também anda assim, porque o nosso, meu Deus. Cada lugar, quando eu vou decorando só um pouquinho, que eu vou tirar um pouco de ferramenta aqui pra sentar no Não carro. adianta a vida de quem trabalha com a construção civil. Ou é amostra, ou é ferramenta, ou é projeto, alguma coisa no carro sempre tem. Mas eu falo,
assim como vocês, nós entramos de cabeça. É o sonho de muitas das empresas, eu falo de muitos proprietários de empresa. E quando é o nosso sonho, a gente não mede esforços. Às vezes a gente transforma a nossa casa num canteiro de obras, num canteiro de trabalho para conseguir levar para o cliente o melhor produto. A gente passa sábado e domingo montando a amostra, fazendo isso, para que a gente consiga entregar o melhor para o nosso cliente. Até seguindo nessa ideia, né? O nosso showroom hoje, inclusive, fica numa Ia comentar isso agora. fica na casa dos meus pais, né? Ele é um ambiente abaixo. E isso. E por isso até que a gente fala que é um laboratório, porque ele é um ambiente utilizado, né? Então a gente acaba vendo ali o que acaba, por exemplo, danificando com mais facilidade, o que é mais frágil, o que suja, o que é melhor para limpar, né? Então acaba se tornando uma forma da gente entender. Vou entrar num ponto polêmico. Ai, ai, ai. Você falou que no showroom você acaba conhecendo pontos frágeis. O que costuma chegar para vocês em projeto que vocês já olham assim, isso aqui não vai dar muito certo no dia a dia do cliente? Contem algumas experiências para nós. É polêmico mesmo. É uma coisa que assim, né? Claro, a gente gosta de fazer, a gente acha bonito, mas o muxarabe, ele tem uma certa dificuldade de limpeza, né? Porque ele... Eu acho lindo, mas eu já tive muxarabe e eu sei que a limpeza... A gente sempre dá dica pro cliente, ó, antes de você passar um pano, passa um secador de cabelo, vai soltar poeira, vai sair, às vezes vai ficar mais fácil. Mas mesmo assim é uma situação que é um pouco mais delicada de limpeza, né? A minha cabeceira de cama é de muxarabe. Alguém fala com propriedade aqui. Mas é bonito, com certeza, ficou lindo, mas... Mas não é funcional. Fica a dica. Tô tentando pensar outras possibilidades, mas tem várias coisas, né, que influenciam, então vai muito de projeto para projeto também, né? Uma coisa que eu aprendi, eu faço cerâmica nas horas vagas, né? É que a Sobram horas vagas? Não. Em várias horas. Inclusive hoje de manhã. Inclusive de manhã. Que a cerâmica risca a mesa, né? Então também foi algo que a gente percebeu lá, que eu tinha colocado cerâmica para compor tudo, né? No nosso banheiro, a pia é com Bancada de madeira. uma bancada de madeira natural e tal, e aí eu tinha colocado também umas peças de cerâmica ali para colocar o sabonete, enfim. E também riscou, então madeira e cerâmica não dá muito match. Foi algo que a gente aprendeu na prática. E como tudo na vida, muitas das coisas a gente só aprende na prática, não é mesmo? Eu falo muito na minha época de projeto, depois de muitos anos, né? Óbvio que não foi no começo, eu aprendi que eu precisava entender a logística de entrar com um móvel no ambiente antes de projetar. Então, entender sobre tamanho de chapa. Eu vejo que muitas pessoas não se atentam, aí depois não querem ver uma emenda. Eu atendi clientes que não gostam de emendas, então você precisa pensar num projeto onde você vai esconder essas emendas. E tudo isso precisa ser muito bem alinhado na hora da produção, não é mesmo? Eu vejo que, principalmente, né, é um erro básico, mas claro, né, eu não julgo, porque igual eu sempre falo, né, o arquiteto, ele tem que ter conhecimento de todas as áreas da construção. Então é uma coisa que realmente passa batido, né? Mas, por exemplo, a gente foi tirar a medida hoje numa obra e tem um armário que vai do chão ao teto. E o pé direito da casa, 2,80. A chapa tem 2,75. Aí o que você faz para resolver, né? Então não tem situações que realmente a gente vai ter que conversar com o cliente, conversar com o arquiteto para alinhar, né, da melhor forma possível. Outra coisa que a gente, depois de algumas obras, né, a gente passou a ser algo obrigatório, é uma reunião de alinhamento. Então, porque às vezes na correria, até o cliente, o próprio arquiteto, vai fazendo, quer deixar quieto, mas principalmente quando tem outros prestadores de serviço. Isso até é um ponto interessante da gente contar para vocês, que além da parte de imóveis, a gente atende também a parte de metalurgia, estofaria, vidraçaria, iluminação. Entrega resolvido para o cliente. Entrega tudo. Quando o cliente faz com os fornecedores separado, então a gente precisa fazer uma reunião de alinhamento. Então, o que você, né, entra depois que Espaço para fonte, como vai funcionar. Exatamente, porque senão depois acaba um danificando alguma coisa do outro, prejudicando. Então, para evitar tudo isso que a gente já vivenciou, então
alinhamento antes de começar a obra, com todos os prestadores de serviço. E eu falo também porque muitas vezes o papel aceita tudo. Mas são detalhes, por exemplo, como o tamanho mínimo e máximo de uma gaveta, uma porta de correr muito estreita. São coisas que às vezes a gente vê na internet e pensa que isso pode funcionar, mas que na realidade não é bem assim, né? Eu falo, uma das coisas que me pediam muito, que envolve a marcenaria, é o ar-condicionado dentro da marcenaria, com aquela caixa para esconder o ar-condicionado. Ele não é funcional, ele é estético. Mas o ar-condicionado, ele gela a caixa na marcenaria, começa a pingar na marcenaria, estufa o MDF e não gela o ambiente. Então, assim, são detalhes que é só a experiência que vem trazendo para nós, não é mesmo? Mesma coisa, o uso de dobradiça. Quando que eu vou conseguir usar uma ou outra? E um detalhe importante até é que às vezes as pessoas falam, eu vou reduzir a profundidade de um móvel. E daí, padrão lá, gaveta de 60 centímetros, corrediças padrões, começa para diminuir. E muitas vezes, até onde eu trabalhei, essa corrediça menor, por ser algo muito específico, ela encarecia um projeto, em vez de baratear. Outra coisa que é interessante também, por exemplo, é um lugar pequeno, então vamos otimizar e tal, vamos colocar a famosa porta escamoteável, que é a que dobra, né? Beleza. Aí vem o projeto, vai fazer o orçamento, às vezes o valor da própria ferragem é maior que todo o resto. Aí não condiz, né? Então, são esses pequenos detalhes que também a gente mantém esse relacionamento com o arquiteto para poder orientá-los também, tirar dúvidas, ajudar, né? Porque às vezes nunca trabalhou com essa ferragem. E aí, assim, a gente consegue, né? Não sei se cabe aqui essa. E é muito legal, até nós estávamos comentando antes, novamente, a questão de adequar dentro da realidade do cliente. Então, às vezes o cliente chega e fala, eu tenho um budget de 60 mil reais para realizar esse projeto. O que eu preciso alterar para encaixar dentro da minha realidade? É onde a gente vai falar daí de espessura de MDF, de cantos 45 ou 90 graus, né? Tecnologia, né, toda essa parte. Eu assim, eu sou um fã dessa parte de tecnologia de marcenaria. Eu às vezes até, vou ver algum produto lá no catálogo, de repente eu li o catálogo inteiro, porque eu adoro, né? E então eu sempre gostei muito dessa parte, mas também por esse lado eu também tento sempre me preocupar de não ver só os produtos com uma tecnologia tão alta, mas buscar produtos que atendam a necessidade dos clientes que também não têm um valor tão alto para investir, né? Porque realmente não é todo produto. Você vai pegar e tem produtos que eu nunca usei, que eu sei que eles existem, já coloquei em orçamento, mas não vendi. Porque realmente vocês não atendem a necessidade de cada cliente, né? E então, pessoal, isso é muito importante para você que está nos assistindo. Se vocês às vezes têm receio de um valor de um mobiliário, de uma marcenaria planejada, vocês podem entrar em contato com a Isa, com o Wilde e ser bem aberto com eles em passar. Eu tenho tanto para gastar. Vocês conseguem encaixar na minha realidade? Porque eles vão, junto com toda a equipe técnica deles, encaixar um projeto para sua realidade, para o seu bolso. Exatamente. E que atenda, que o cliente saia satisfeito, que o arquiteto saia satisfeito. A nossa ideia é justamente essa, que todo mundo, né, saia satisfeito ali, que a gente saia todo mundo amigo e depois a gente brinde junto a finalização da obra. Você consegue muitas vezes um mesmo resultado estético com algumas adequações ali, principalmente na parte técnica, na parte estrutural, entregando o melhor para o cliente dentro da realidade dele, não é mesmo? Bom, pessoal, hoje encerramos por aqui. Eu agradeço vocês novamente e para a gente encerrar o bate-papo de hoje, por favor, deixem as redes sociais, o endereço e uma mensagem final para quem está nos assistindo. Pessoal, estão convidados a nos seguir no Instagram, @wmiller__. Tu letra, Isa, porque... WMULLER. E por lá a gente tenta ao máximo colocar a nossa rotina, trazer um pouco também dos nossos diferenciais do showroom. E também estão convidados a ir conhecer o nosso espaço, ele fica ali na Rua Curitiba, número 493, para um cafezinho que sempre tem lá dos melhores. E a mensagem final ficou para você, Wilde. Ai, que beleza! Eu acho que um ponto legal, trazendo então sobre essa parte de marcenaria, né? Assim como acho que toda a parte de construção civil, mas é a gente falar para o cliente que assim, que existem diferenças nas empresas que vão entregar o teu produto, né? Entregar as coisas para o seu lar.
né? E eu falo, tenha muito cuidado com isso, tenha cuidado com as pessoas que você vai colocar dentro da sua casa, dentro do o que vão te entregar, né? A gente dentro desse meio, acredito que a Mi também já passou por isso, existem empresas que não entregam um produto bom ou às vezes nem entregam, né? A gente tem, dentro da marcenaria tem bastante caso disso. Então que tenha essa atenção, né? Busquem empresas realmente já consolidadas, empresas que busquem trazer uma qualidade e algo acima da média para dentro do seu lar, porque querendo ou não, é 10 anos que você vai viver com aquilo. Ou Mais. Isso mesmo. Bom, pessoal, é sempre ótimo receber vocês por aqui. Pessoal, encerramos mais um dos episódios do Área Podcast, sempre comandado pelo Everton, aqui tocando tudo isso para que você receba a melhor qualidade por aí. Se você quiser nos acompanhar, aproveita, curte e compartilha para quem precisa ver esse conteúdo. E logo, logo voltamos com mais conteúdo da construção civil para você.